Boa tarde, galera do terceirão. Bem-vindos à nossa videoaula. Agora sim, usando as tecnologias para chegar pertinho de você. Espero que estejam todos bem. Tivemos aí essa quarentena, né? Estamos aí diante dessa quarentena, mas super necessária, né? Para preservar a nossa saúde, dos nossos entes queridos e da nossa população no geral, né? Estamos seguindo aí as tendências mundiais. Todo mundo aí no mesmo barco. Espero que estejam todos bem, tá? Saudade de todo mundo. E a gente vai começar aí uma série de videoaulas, né? Pra gente não ficar tão distante, também não ficar só em cima de escrever, né? É terrível, né? Imagina, uma videoaula, toda uma preparação, um curso pra isso. Mas enfim, vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue aí levar um pouco de tranquilidade, né? A gente entende, eu entendo um momento muito difícil, terceiro ano, sem aula, muito desespero, mas vai dar tudo certo. Bom, o tema da nossa aula vai ser países emergentes. A gente já viu o Brasil, o BRICS, né? E hoje a gente vai ver a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Tá? Nós vamos encerrar essa apostila sobre países emergentes. E depois tem algumas atividades, alguns mapas que eu vou enviar para vocês, algumas coisas atualizadas, né? Vou montar um materialzinho bacana para que vocês possam analisar os mapas, os gráficos, as reportagens, né? E chegarem a um consenso, aí, uma resposta mais acertada dentro do conteúdo, tá bom? Vamos começar pela Rússia, tá? A Rússia, que foi o primeiro país do mundo a se tornar socialista. Fez uma revolução em 1917, durante essa revolução eles tiraram o czar do poder, né, o Nicolau, assumiram, né, no caso Lenin assume o poder e tenta uma proposta socialista para o país. Isso em 1917, primeiro país do mundo então a colocar as ideias socialistas, tanto na área da política quanto da economia, em plano, tá? E no social também, né? Porque as pessoas vão viver dentro desse sistema. Em 1922, já sob o comando de Joseph Stalin, eles vão formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A antiga URSS, que vai ser o terror dos Estados Unidos, do mundo capitalista, né? Durante todo o período da Guerra Fria. Rússia mais 14 países: Letônia, Estônia, Lituânia, Moldávia, Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão, Tajiquistão, bom, 14 países, ok? Pois se vocês quiserem saber todos, acho que vou mandar um mapa depois para vocês darem uma olhada, tá? E essa experiência socialista ela vai da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas permanecer até o final dos anos 80, tá? Lembrando que após a Segunda Guerra Mundial, não apenas a Rússia, as 14 repúblicas a ela anexadas formando a União Soviética, ainda também exercem forte influência sobre o leste europeu. Isso mesmo. A Alemanha Oriental, né? A Alemanha dividida, a Alemanha Oriental socialista. Aí nós vamos ter a Polônia, a antiga Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca e a Eslováquia. Enfim, o leste europeu aí vai ficar sobre Romênia, Bulgária, vai ficar totalmente sob o comando de Moscou. Isso mesmo. É o período da Guerra Fria, a cortina de ferro. De um lado, da ordem bipolar, os socialistas, comandados pela Rússia, por Moscou. De outro lado, os capitalistas, comandados pelos Estados Unidos. E é esse o período de Guerra Fria, tá? Que vai até o final dos anos 80. Em 89 a gente tem a queda do Muro de Berlim, a unificação das duas Alemanhas,
sobre a ordem capitalista, e assim Polônia, República Tcheca, Eslováquia, todo o leste europeu aderindo ao capitalismo. E em 85 a gente vai ter a perestroika e a glasnost na Rússia, que é um momento que Gorbachev, vendo a situação, Mikhail Gorbachev vendo a situação do país, propõe uma reestruturação política, a glasnost, uma reestruturação econômica, a perestroika, ou a Rússia, a União Soviética ia ruir de vez, né? E dito e feito, tá? A União Soviética sempre investiu muito em bens militares, né? Muitos recursos na área militar, das telecomunicações, corrida espacial, e sempre deixou para segundo plano os bens de produção. Faltava bens de consumo, né? Comida, alimento, roupa. A situação era caótica e uma crise de abastecimento no final dos anos 80 veio para levar ao fim mesmo o sistema socialista. Mas enfim, nos anos 90 a Rússia vai passar por um período de transição bem conturbado, com Boris Yeltsin no poder. O cara foi difícil, viu? Foi difícil o cara acertar a mão. Ele tomou algumas medidas que mais favoreceram empresas estrangeiras ou capital nacional do que o próprio país, tá? Por exemplo, ele fez um monte de privatização, à torta direita, não teve critério para essas privatizações. Para piorar a situação, o desemprego estava lá em cima, pobreza, miséria, a população vivia em miséria, o poder estava na mão de uma pequena elite que comandava tudo. E pobreza, quando eu digo, é menos de $1 por dia. Então, a situação do desemprego, a situação da fome, a situação da concentração de renda, dessas privatizações sem critério, o problema de fazer a transição de uma economia planificada, que o Estado controlava tudo, para uma economia de mercado aberta, que o Estado não intervém em nada. Esses grupos capitalistas agora mandando um monte de gente embora, substituindo um monte de emprego que não tinha muita função, que era só para o pleno emprego, né, do socialismo. Um monte de desempregados sendo substituído por máquinas. Enfim, que situação caótica. Restou para o Boris Yeltsin mesmo entrar na vodka. E foi o que ele fez, né? Entrou na vodka pesado. No final dos anos 90, não tinha condição mais do Boris Yeltsin carregar o cargo de presidente da Rússia, tá? Então ele vai se afastar, e nos anos 2000, durante todo o seu governo, se você pesquisar aí, a economia russa despencou, tá? Uma vergonha, né, para uma potência que competia com os Estados Unidos, né? Transição catastrófica para o capitalismo. Mas nos anos 2000, em 99 ele renuncia, em dezembro. Em 2000 Putin entra, tem eleições, e o Vladimir Putin, um grande estadista, estrategista, cara inteligentíssimo, entra no poder. E ele quer arrumar a economia da Rússia, mas ele não quer só arrumar a economia da Rússia. Putin quer colocar a Rússia no cenário internacional como ela era antigamente, respeitada, orgulhosa, sabe? Tudo isso a Rússia perdeu nesse período de transição, e Putin, ele tem essa meta muito clara. E ele vai encontrar uma saída. Ele vai estatizar alguns meios de alguns recursos energéticos, né, como o gás e o petróleo, que estava na mão de uma elite, né, poderosa. Alguns ainda estão na mão da elite, né, das elites, mas a maior parte vai ser estatizada, e é a Rússia que vai controlar a exploração e a venda desses recursos energéticos. E dessa forma, ele vai vender aquilo que o mundo precisa, que é petróleo e gás. A Europa Ocidental vai ser a sua principal compradora e vai trazer muitos recursos para a Rússia. Ela é totalmente dependente do gás e do petróleo russo.
Moral da história, nós vamos ter uma Rússia que economicamente vai se levantar. Militarmente, a Rússia é muito importante ainda. Ela é o país que detém o maior arsenal nuclear do mundo, tá? E politicamente, Putin vai tomar algumas medidas também. Vai fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, vai fazer vários acordos internacionais, faz parte do G20, fazia parte do G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, mas a Rússia foi suspensa por um conflito ali na região da Ucrânia, da Crimeia, que a gente vai estudar em conflitos mais para frente. Está suspensa até hoje, apesar do Trump, o ano passado, ter pedido para ela voltar. Ele faz bom gosto na volta da Rússia para o G7 mais a Rússia, que agora é G7 mais a China, né? Mas enfim, o Canadá é um dos países que se opõe veemente à entrada da Rússia novamente no grupo. Mas provavelmente ela acaba voltando. Mas politicamente, economicamente e militarmente a Rússia se faz respeitar novamente, tá? E também é acrescentada num grupo importante, o grupo dos emergentes, aqueles que vinham capengando na indústria, na economia e de repente encontraram a sua saída, vem se industrializando rapidamente, aumentando o seu PIB, que é o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Então é mais uma que a Rússia está, ok? O PIB da Rússia está em ascensão, né? Eles têm realmente um poderoso fator, que são os recursos energéticos. Então é um país que propõe uma grande participação aí no cenário político-econômico e militar também. Ela vem se enfiando em alguns conflitos, como no caso da questão da Síria, né? Na economia, ela vem investindo muito no setor dos bens de produção. Ela quer diversificar a sua indústria, ela quer vender carro, a Rússia quer vender celular, a Rússia quer vender aquilo para o mundo que ela não consegue, né? A gente não conhece quase os produtos russos, então ela sabe que ela tem que diversificar mais esse setor, tá? Em relação a blocos econômicos, ela não tem nenhum bloco econômico, mas ela faz parte de uma comunidade chamada SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Essa SEI se formou logo depois da dissolução da União Soviética. A União Soviética se dissolveu em 91 e no mesmo ano eles já criaram essa comunidade. Por quê? Porque durante a época do socialismo, a Rússia fez a famosa política de liquidificador, que eu já falei em outros momentos. Ela descentralizava. Então, por exemplo, tinha russo para todo lado, nas repúblicas vizinhas. Ela usava o gás de um lugar, ela usava o ferro de outro, ela plantava na Ucrânia, ela criou infraestruturas para conectar todos esses lugares. Agora que todos são independentes, né, as 15 repúblicas estão independentes, eles não conseguem caminhar sozinhos, porque suas infraestruturas estão ligadas, conectadas à Rússia, a Moscou. Um exemplo são os portos, né? A Rússia construía portos, por exemplo, na Ucrânia. E agora, de quem que é esse porto? Foi construído pela Rússia, na antiga União Soviética, mas está na Ucrânia. O gasoduto é russo, mas passa pela Ucrânia. Então são situações muito complicadas. Por isso, eles criam assinam o acordo e constroem a comunidade dos Estados Independentes. Dos 15 países, Estônia, Letônia e Lituânia veemente não quiseram fazer parte, tá? Iam pedir a entrada na União Europeia. A Geórgia também ficou como observadora, tá? E vai entrar somente em 2003. Depois ela sai em 2008 por conta da crise, de uma crise que ela vai ter aí então com a Rússia, e ela sai, tá ok? Então hoje são 10 países que fazem parte da comunidade. É uma comunidade que já nasce com moeda única, que é o rublo, com uma Rússia acostumada a mandar, então a gente não sabe até que ponto esse acordo vai seguir adiante. Alguns países, como os países do centro da Ásia, como o Tajiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, eles não estão muito contentes não, e ameaçam até entrar
em alianças com os países árabes, os quais eles têm bastante proximidade por conta da religião, tá? Então vamos ver como é que se configura a Rússia aí mais pra frente. Mas como país, ela é um país emergente, tá? E por isso está no BRICS. Vamos falar um pouquinho agora da China. A China, que é o país que tem a maior população do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É o segundo país do mundo o terceiro maior país do mundo em território, tá? Então é um país de grande dimensão territorial. É um país que tem uma agricultura que foi durante muito tempo a base da economia do país e que só recentemente vem dando espaço para a indústria. A China entrou no século, na década de 50, em plena Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, né? A China entrou como comunista. Ela teve uma eleição e o Partido Comunista ganhou, liderado por Mao Tse-tung no ano de 1949. Mao Tse-tung, ele aboliu a propriedade privada e estatizou os meios de produção, tá? A maior parte da população foi para as áreas rurais. E Pequim e Xangai foram escolhidas como cidades para se desenvolver na indústria, algo que foi muito difícil de acontecer durante o governo do Mao Tse-tung. Por quê? Ele não incentivava a educação, então não tinha qualificação. A China não tinha mão de obra qualificada para a indústria, nem para desenvolver uma indústria, não tinha tecnologia. Ela até tentou pedir tecnologia para a Rússia, uma vez que ambas eram socialistas. Mas a Rússia teve ressalvas com a China, né, preocupada com o tamanho do país, o tamanho da população do país, vindo de uma revolução, né, e não passou nenhuma tecnologia. Então a China teve que se virar sozinha e na verdade ela não conseguiu, tá? Ficou fechada, numa economia fechada. Mao Tse-tung tentou ainda um grande salto para frente, né, para tentar modernizar, para tentar investir mais na indústria, coletivizar mais o campo, mas foi catastrófico novamente. A indústria não alavancou e o campo não produziu o desejado, levando milhões de camponeses a morrerem de fome. Portanto, a China vai entrar aí na década de 80, final da década de 70, quando Mao Tse-tung morreu em 76, e comecinho de 80, com um grande desafio. Ela precisa se industrializar, ela precisa modernizar, ela está para trás. O grande império do Sol, né, ficou para trás. Morte de Mao Tse-tung em 76, a entrada do Deng Xiaoping no mesmo período. E Deng Xiaoping, ele tem ele quem vai fazer a verdadeira revolução chinesa, aquela que Mao Tse-tung nunca conseguiu e que só oprimiu, porque ele era um ditador, tá? Deng Xiaoping faz a verdadeira revolução, a revolução da China de portas abertas, ou a política da China de portas abertas. Deng Xiaoping vai abrir a China para as indústrias estrangeiras, para o capital estrangeiro. Vai fazer uma série de modificações no seu país. Ele vai escolher 13 áreas litorâneas, e nessas 13 áreas, que ele vai chamar de zonas econômicas exclusivas, ou zonas econômicas especiais, ele vai permitir a economia capitalista. Então é a China de economia mista, tá? Ela é politicamente comunista, mas economicamente nessas 13 áreas litorâneas ela é de economia capitalista, tá ok? Então ela vai ela vai introduzir a propriedade privada. Deng Xiaoping vai introduzir a propriedade privada, vai permitir a entrada de empresas estrangeiras, vai permitir lucro, coisa que não existe no socialismo, né? Lucros das empresas, vai também estimular o consumo. Isso é algo importante a falar. Maior população do mundo, como não estimular o consumo? E o consumo é coisa de capitalismo. Então Deng Xiaoping, ele vai acertar
muito mesmo, de forma muito firme, vai colocar a China onde ela está hoje. Vai criar também a Bolsa de Valores de Pequim, tá? Dessa forma, a China cresce, mas não é toda a China que cresce. Todo esse desenvolvimento está muito restrito às áreas litorâneas, voltadas para o Japão, para o Mar Amarelo, para o Japão, né? Vamos supor, para o Pacífico, e não para o interior. Então, muitas áreas na China ainda eles são muito pobres, trabalham na agricultura, não têm acesso a empregos, a tecnologia. Lembrando que a mão de obra chinesa é muito barata, muito farta, e é uma crítica que o país recebe, né? Porque ele tem que levar o desenvolvimento para as outras áreas, né, da China. O governo vem tentando fazer isso, né? Algumas áreas centrais da China foram escolhidas para receber indústrias, principalmente indústrias chinesas e até algumas estrangeiras, para poder criar emprego e desenvolver as regiões, mas de uma forma bem controlada. Eles não querem perder o controle do país sobre o regime socialista. A China agora que teve o coronavírus, né? Uma China que crescia 8, 9, 10% ao ano, e se viu aí diante de uma pandemia, né? Que ela criou dentro de uma cidade, Wuhan, e que realmente de dentro de Wuhan se esparramou para o mundo todo, vai afetar a economia do planeta todo e da China também, que já prevê um crescimento menor do PIB. Uma China que agora, recentemente, vem sendo discutido aí a nível internacional, sanções para o país, tá? Esses são temas de discussão dentro de atualidades, porque pode comer animais silvestres, pode contaminar a população, pode fazer com que esse vírus contamine o mundo todo e alavanque uma crise na saúde, na economia de vários países do mundo. Será que não caberiam sanções para o governo chinês para que ele não permita o consumo de animais silvestres, principalmente esses que são vetores de doenças, de vírus, né? Como morcego, macaco. Por outro lado, é cultural. Como é que a gente faz para pôr sanção em cima de um país que tem uma cultura assim? É muito difícil, né? Mas são discussões aí para pós-pandemia, tá? E eu tenho certeza que algumas lideranças mundiais pegarão pesado com a China. E eles já sabem disso. Vou falar agora um pouquinho da Índia, tá? A Índia, gente, que fica na Ásia Meridional, foi colônia britânica, né, até 1947, de 1858 a 1947. Esteve sob o controle da Inglaterra, teve seu espaço produtivo todo desorganizado para atender aos interesses da metrópole inglesa, tá? Em 1947, eles preparam um boicote, liderados pelo advogado Mohandas Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, grande alma, enfim, né? Ele propôs o boicote aos produtos ingleses. Não vamos comprar nada dos ingleses, tá? Os produtos vão apodrecer nas prateleiras e eles não terão lucros mais com a gente. A gente pode até morrer de fome, mas no final vai dar certo. E deu mesmo, até pelo contexto da época, que era pós-Segunda Guerra Mundial, né? A Inglaterra estava destruída, precisando de ajuda financeira, não tinha mais como manter uma colônia como a Índia, com tantas pessoas, tá? Segundo o país mais populoso do mundo, 1,3 bilhão de habitantes. Então, quer dizer, uma coisa casou com a outra e deu certo. Livres da Inglaterra, do Reino Unido, a Índia vai se alinhar com a União Soviética e vai, após a assinatura de vários acordos, desenvolver a economia planificada no país, tá? Melhorando alguns setores, mas não pondo a Índia no cenário internacional, até porque ela era socialista e não visava lucro. Isso tinha muito a ver com a cultura da população, né? A maioria é hinduísta, acredita no karma, no sofrimento como uma forma de libertação de pecados
das vidas anteriores, enfim, é toda uma situação aí de castas e de karmas que casou muito bem com o regime socialista, de não ter nada, de dividir tudo para todo mundo. Mas em 91 chega ao fim o sistema socialista e não vai ser diferente na Índia, tá? Então uma série de medidas são postas em ordem, né, em plano, para poder fazer a Índia alcançar um cenário nesse mundo globalizado, nessa nova ordem mundial capitalista. Eu anotei aqui como importante, a Índia tinha mão de obra vasta e barata, muito barata, tinha o inglês como língua oficial, que é extremamente importante no mundo globalizado, teve incentivos fiscais, o governo ofereceu incentivos fiscais para as indústrias que queriam se instalar na Índia e subsídios para recursos energéticos, sem contar que a educação foi favorecida pela língua inglesa. Então, os que falavam inglês estavam estudando, poderiam ir para a Inglaterra numa parceria, né, na comunidade inglesa, aquela Commonwealth, né, e estudar em Londres, em grandes universidades como Oxford, por exemplo, Cambridge. Então, eles se formaram muito bem e voltaram para a Índia e desenvolveram os mais variados setores. Lembrando também que a Índia é um dos países que mais tem fuga de cérebro para os Estados Unidos. Boa parte é indiano atuando nos Estados Unidos. Bom, mas enfim, com esses incentivos fiscais, essa mão de obra barata e subsídios energéticos, muitas indústrias vão se instalar na Índia, tá? Indústrias estrangeiras, né? Fazendo com que a região se desenvolva. Que tipo de indústrias são essas? A maior parte fica em Bangalore, no sul da Índia, e são indústrias ligadas à tecnologia. Tecnologia na área da informática, aeroespacial, nuclear, tá? Produção de bens de alta tecnologia e para exportação, né? Lógico. E também a indústria cinematográfica. Bollywood é uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, a que atualmente mais cresce. Né? Bollywood em alusão a Hollywood, tá? A economia da Índia cresce em média 7% ao ano, é um bom crescimento. Vamos sempre comparar com o Brasil, que não consegue crescer 1%, 1,5%. Para esse ano estava proposto 2,2% do crescimento da economia brasileira, do PIB. A gente já vai ter retração por conta da pandemia, tá? Agora você imagina uma Índia crescer 7%. Então, é um emergente mesmo, né? Teria que estar nesse rol. Eu pus uma observação aqui que Bangalore é conhecida como Vale do Silício da Índia, em alusão às empresas de tecnologia, né, que estão instaladas em Bangalore, de alta tecnologia, e como no Vale do Silício nos Estados Unidos. Bom, então aí acho que é só da Índia. Vai faltar agora a África do Sul. Eu olhei a apostila de vocês, não tem praticamente nada da África do Sul. Só ressaltando o ponto estratégico, a localização estratégica da África do Sul, que fica entre o Oceano Índico e Atlântico, tá? Então, um ponto estratégico de comércio, de parada, de fluxo, tá? Mas eu anotei outras coisas para passar para vocês. Primeiro, a localização estratégica é extremamente importante, mas não é só pela localização estratégica que a África do Sul foi colocada no BRICS, tá? Ela tinha que ter uma emergência no seu crescimento para poder aparecer. Então vamos lá. Tem uma população de 49 milhões de habitantes. Isso acaba atraindo interesse de vários países do mundo pelo mercado consumidor, pela mão de obra, tá? Também falam inglês, porque também estiveram na mão dos ingleses e dos holandeses, mas bastante ingleses por muito tempo, né? Visto o apartheid que o país passou, né? Possui abundantes fontes de recursos naturais e minerais, é rico em ouro, platina, prata, num monte de recursos minerais. Ela está entre duas placas tectônicas, então a abundância de minerais nessa região é muito grande, tá? Então ela tem recursos minerais com diamante no seu subsolo, tá? E isso é extremamente importante. Ela vem modernizando vários setores de energia, de transporte, setor jurídico, financeiro, tá? Então ela vem se mostrando cada vez mais moderna
mediante uma África, né? Pensa no continente africano, com mais de 50 países. A África do Sul é líder, é a mais industrializada de todo o continente. Ela tem uma discrepância com o restante do continente gigante, tá? E vem se modernizando, mostrando que pode investir aqui porque é confiável. Nós estamos seguindo as tendências de modernização do mundo, tá? Isso dá segurança para quem vai investir no lugar. No ano de 2004, lembrando que ela é a 18ª economia do mundo, tá? Dos mais de 200 países aí, ela é a 18ª economia. No ano de 2004, ela ganhou um destaque incrível, daí o BRICS, né? Ela entrou depois, ela foi a última a entrar. Houve uma grande procura no ano de 2004 por commodities, que são aqueles produtos que saem do subsolo, do campo, que são vendidos, como petróleo, recursos minerais, frutas, né, como a laranja. A laranja é uma commodity, a soja é uma commodity, ouro, prata. E houve uma grande procura por commodities no ano de 2004 e a África do Sul nadou de braçada, né, com a venda das commodities. Em 2008 veio a crise por conta dos Estados Unidos, a crise imobiliária dos Estados Unidos, que ferrou aí meio mundo, né, ou o mundo todo. Não foi diferente na África do Sul, eles sentiram muito também. Só que em 2010 teve a Copa, então muito investimento entrou na África do Sul por conta da Copa, muito investimento estrangeiro. E de novo deu uma boa alavancada na economia do país. Muita gente que investiu lá também gostou, viu que valia a pena e estendeu os negócios, ampliou os negócios nos mais variados setores, desde hoteleiro, turístico, restaurantes, indústrias. Então ela mostrou segurança, mostrou confiança para que esses países pudessem investir, tá? O que mais? Os principais produtos de exportação são as matérias-primas mesmo, as commodities, como ouro, diamante, mas ela também vende produtos agrícolas, ela também é forte no setor agropecuário, na pecuária, os bovinos, né? Também vende máquinas e veículos automotores. O maior parceiro da África do Sul, aliás, de quase toda a África, é a China. O maior parceiro comercial, tá? Depois vem os Estados Unidos, o Japão. O Brasil está lá em 25º. Nós não temos muita parceria com a África do Sul, não. Tivemos aí durante o governo de esquerda uma aproximação maior, mas foram configurados alguns esquemas de corrupção e aí a coisa meio que encerrou por aí. Atualmente é o país mais rico da África e mais desenvolvido, tá? Esses são os países que compõem o BRICS. O Brasil já foi falado na aula anterior, né? Nos trabalhos que vocês fizeram, nas pesquisas que vocês vão me entregar semana que vem. E os que estavam faltando foram hoje. Aguardem então aí as atividades que virão, tá? E depois, geopolítica, segue o barco. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho aí para firmar um pouco essa questão dos BRICS na mente, né? Que é super necessário, já que fazemos parte de um dos países do BRICS e que é tema recorrente aí em Enem, vestibular. Tá ok? Beijo, se cuidem. Até a próxima.